No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria só refletir para você, para encerrar o Minuto da Unicidade desta semana, e é bom falar da unicidade de Deus. Ontem eu recebi um áudio de uma irmã, que me mandou, ela recebeu no áudio, ela reenviou para mim, de um grupo onde um pastor dizia: não, mas vocês são tudo bebezinhos, vocês estão engateando aí, estão começando agora, eu sou muito velho, muito experiente, e eu vejo que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus mandou a ordem dele lá em Mateus 28:19, e pronto, isso por mim já está suficiente. Eu sou muito velho, vocês têm que me respeitar porque eu sou muito velho. E vocês não podem, eu sou cascudo, eu tenho muito tempo de igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele fala: vocês invalidam as Escrituras por causa da vossa tradição. Isso é preciso tomar muito cuidado, porque quando nós lemos em Mateus 28:19, para começar esse assunto, para falar uma coisa para você, a Bíblia que nós temos na mão, essa Bíblia, essa capa preta que a gente tem na mão, que a gente põe embaixo do braço e vai para a igreja, essa Bíblia não é maior do que Deus. Esses textos que estão ali não são mais importantes do que Deus. Só para início de conversa. Porque o que tem de enxerto nessa Bíblia, nesse livro de capa preta, que a gente tanto reverencia, que a gente tanto acaba por em algum momento idolatrando, e aí, se a gente seguir esse livro cegamente, sem contestar, sem questionar, sem parar para analisar o que está escrito ali, porque tem enxertos nesse texto. Eu não estou desmerecendo o livro que a gente tem na mão, mas eu sempre falo isso, e é importante a gente frisar o seguinte: o que nós temos nas mãos é o que Jerônimo, o que o Papa Damaso permitiu que nós tivéssemos. Os textos originais, os textos, alguns textos, não teve livro que eles falaram assim: isso aqui não vai entrar, esse livro não entra na Bíblia. E quem decidiu isso? Quem escolheu o cânon bíblico, a Septuaginta, foram rabinos judeus, ou seja, os próprios rabinos estudaram, se debruçaram sobre os textos hebraicos e colocaram lá o texto original hebraico colocaram lá. Os rabinos, por 72 rabinos, colocaram lá a Septuaginta, da qual Jesus citou. E o cânon que nós temos do Novo Testamento, o Novo Testamento não teve participação de judeus. Por exemplo, não teve participação de judeus. Teve participação de bispos, o Atanásio. Muda-se a escrita, põe lá Mateus 28:19, o batismo trinitariano, que mais tem de documentos que comprovam que este versículo foi adulterado, só um. E é sobre isso que a gente briga. A gente briga pelo que os homens fizeram que a gente chegasse. Então a Bíblia, você tem que, só para resumir, não estou aqui falando mal, mais uma vez falando, não estou falando mal das Escrituras que foram inspiradas pelos apóstolos e pelos profetas, só que a maldade do homem, a má intenção do homem é tão grande que você precisa fazer uma Bíblia. Você tem que filtrar o que você lê, você tem que examinar, você tem que pesquisar, examinar. De preferência, se debruçar também sobre os originais. Não podemos nos enveredar pelo caminho da bibliolatria cega. Essa bibliolatria, a Bíblia está escrito aqui, então está escrito que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, mas os discípulos não batizaram, e daí? Nenhum deles. Se você pega o livro de Atos, você vai ver que os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum dos discípulos batizaram de acordo com a ordem trinitariana, com a ordem tripartita. Isso já é motivo para acender num leitor da Bíblia, num pastor
que tem muito tempo de igreja, que tem muitos anos de igreja, quando se deparar sobre isso, no mínimo que ele tem que fazer é o que houve aqui. Tá bom, gente? No mínimo. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para eles no Monte das Oliveiras, dali ele sobe para o céu, ninguém mais vê ele. 10 dias depois, são cheios do Espírito Santo. 10 dias depois, cheios do Espírito Santo, e inicia a era da igreja na face da terra. A igreja é implementada, instruída, inaugurada, com a descida do Espírito Santo sobre aqueles humildes pescadores e aqueles discípulos que aguardavam lá no cenáculo. E a partir daí, o que acontece? Começa-se o batismo nas águas. Vamos batizar agora. Agora chegou, pregamos, se convertemos, agora vamos batizar. Vamos batizar. E batiza-se todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Inclusive o próprio Paulo rebatiza todo mundo lá, os discípulos de João foram rebatizados. Eles foram batizados lá em Atos 19, os discípulos de João foram batizados por João, batismo válido, né? Pois é, eles foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu com a ordem que Jesus deu? É primeiro o questionamento para um crente cascudo, velho, experiente, quando estudar, examinar, não é pegar sermão pronto de internet, gente. Não é pegar sermão pronto de vários teólogos renomados, de Jonathan Edwards, ali readaptar, requentar aquela comida. Pegar sermões lá de Atosia, de não sei mais quem, de Billy Graham, Benny Hinn, não é? Vamos pegar sermões de quem é lá de fora, né? Vamos pegar sermão que tem um monte de pastor preguiçoso que não sabe nem interpretar texto, que nem gosta de ler, pastor que não gosta de ler a Bíblia, e temos muitos, tem preguiça, ou não tem tempo, tem aqueles que têm tempo, mas tem preguiça de estudar. E aí não importa quantos anos você tem, se você está inserido numa tradição que começou lá atrás errada, equivocada, você vai ter problemas. Então não se para nem para se perguntar o que houve aqui, o que aconteceu. E aí, se você não encontrar resposta na Bíblia para o que aconteceu, você tem que ir para a história para saber o que houve. Aí você vai ter que procurar na história da humanidade, no que aconteceu, na história do cristianismo, para você entender como funcionou todo aquele processo. Então não basta somente eu dizer que tenho tantos anos de igreja, que isso não significa nada. Isso não representa absolutamente nada. O último estado é que vale da criatura. O que ele fez, a história que ele fez, não vale muito. Eu quero saber agora. O que eu estou fazendo quando estou recebendo uma informação? Estou estudando, estou examinando? Ou apenas estou idolatrando um livro que tem a palavra de Deus contida nele, tem a palavra do homem, tem os enxertos também nele? Quanta coisa adulteraram, mudaram o sentido, mudaram palavra, mudaram letra. Os nomes próprios dos personagens, se você pega, por exemplo, os nomes do Antigo Testamento, e você vai ver, esses nomes praticamente somem no Novo Testamento. Você nem para se perguntar por que aconteceu aí. Os nomes dos personagens do Antigo Testamento somem. Apenas quando são citados pelos apóstolos, se citam, né? Mas você vê lá Tiago, né? Um nome, né, de alguém. Você vê alguém com o nome de Tiago no Antigo Testamento? Você já parou para se perguntar? Você vê alguém com o nome de Maria no Antigo Testamento? Você já viu alguém com o nome de Jesus lá no Antigo Testamento? Então você tem que entender tudo isso aí para você, né, saber o que responder às pessoas, porque hoje as pessoas estão se informando, as pessoas estão questionando, as pessoas estão estudando. E não é tempo de igreja que vai me ajudar nesse sentido. Não é tempo de igreja, é tempo de caminhada com Deus, que pode te dar experiência e, acima de tudo, a humildade. A humildade para reconhecer que precisa aprender sempre.
sempre aprender. Por isso Pedro vai dizer, antes crescei na graça, crescei, vai crescendo, é uma constante, na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou trazendo o Minuto da Universidade só para refletir com você. Não estou dando nenhum estudo hoje, mas pense, pondere, avalie, examine. Um excelente fim de semana para você. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Graça e paz. Minuto da Unicidade.